paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando via internet. Eu sou o pastor Cláudio Alves, estamos iniciando o programa Polêmica e Verdade. Vamos trazer aqui a palavra a respeito do amor de Deus e a respeito da rebeldia do povo, da nação. No capítulo 2 do Velho Testamento, do livro de Jeremias, a gente vai ver que a palavra de Deus vem até o homem de Deus chamado Jeremias, o profeta, para que o profeta fosse até o povo e falasse pela boca do Senhor para aquele povo que estava na rebeldia, o povo que estava sendo rebelde à palavra de Deus, um povo que tinha o conhecimento da verdade. Aqui diz: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que não se semeia. Ponto. Parando aqui até o versículo 2, quero explorar cada versículo, porque tem um ditado popular que diz que onde há fatos, não há argumento. Aqui diz que o povo seguiu o Senhor no deserto. Quando ele seguiu o Senhor no deserto, Deus se lembrava deles. Por quê? Porque o povo seguia o Senhor no deserto, mas era fiel, eles eram tementes a Deus, eles não desistiam. E aqui, Deus, ele diz aqui, me lembro de ti e da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que não se semeia. Quer dizer, seguiam a Deus numa terra estéril, numa terra que não semeava, quer dizer, eles não tinham resultado, mas eles não desistiam, eles permaneciam perseverantes na presença de Deus e agradando a Deus. E aqui mostra no versículo 3, então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Era consagrado ao Senhor e as primícias da sua colheita. Deus, ele está dizendo que o povo que seguia a ele no deserto, numa terra onde não havia resultado, mas o povo era consagrado e o povo era as primícias de Deus, as primícias, né? E a gente vai ver que o dízimo representa as primícias. E o dízimo de quem é? De Deus. E este povo, eles viviam no deserto. Significa, é um povo que vivia com dificuldades, viviam passando perseguições, tribulações, mas um povo que não desistiam da sua salvação. Mais importante é isso, da sua salvação. Eles não desistiam da sua salvação, da sua vida eterna. E aqui Deus está dizendo que eles, seguindo a ele no deserto, eles eram consagrados e eram as primícias de Deus. E no versículo 4, no versículo 3 ainda, continuando, e diz aqui: então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e toda a família da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulo eles mesmos, e sem
perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermo e de cova, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi, versículo 7, eu vos introduzi uma terra fértil, para que comesse o seu fruto e o seu bem, mas depois de ter entrado nela, vos contaminaste, e da minha herança fizeste abominação. Versículo 7. Quer dizer, Deus está dizendo aqui que as pessoas se esqueceram, mas Deus introduziu, Deus tirou eles daquela terra onde eles seguiam, no deserto, e eles eram consagrados ao Senhor. Significa que Deus mudou a vida deles. Mas depois que Deus mudou a vida deles, eles, esse povo aqui, se contaminaram. Eles se contaminaram. Eles se contaminaram e deixaram de seguir ao Senhor. Deixaram de seguir ao Senhor porque eles se contaminaram. Muito bem. Quero que você entenda uma coisa. Que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação. Tudo neste mundo é momentâneo, é passageiro. Mas a vida com Deus é para todo sempre. Deus tem nos mostrado aqui através desta palavra, aqui no Velho Testamento, depois a gente vai para o Novo Testamento. Mas aqui no Velho Testamento Deus tem nos mostrado uma coisa, que muitas vezes a pessoa acha, eu estou com a vida fracassada, eu não tenho bens, eu não tenho recurso nenhum, como é que eu sou de Deus? E outras até criticam, cadê o teu Deus? Porque o meu Deus faz eu prosperar. Outras dizem assim, o meu Deus faz eu prosperar, o meu Deus me abre as portas. Mas, espera aí, Deus faz isso tudo, introduzindo ela a uma terra fértil. Mas nessa terra ela se contamina. Por quê? Porque deixa de buscar a fonte de vida. E o princípio, o mais importante da vida dela, que é a salvação, ela coloca em último lugar. E coloca em primeiro lugar a vida pessoal dela, em busca de milagres, em busca, seja de qual for o bem que ela está procurando, ela coloca em primeiro lugar vida financeira, milagre, cura. Isso tudo é passageiro. Vamos ver na Bíblia que homens como Eliseu morreu enfermo. No Velho Testamento isso, morreu enfermo. Homem como Eliseu morreu enfermo, mas os seus ossos na sepultura ressuscitou. Uma pessoa que tinha sido lançado lá dentro da cova, lançado lá, vinham os inimigos e aqueles que iam levando aquele homem morto para enterrar. Quando viu os inimigos, soltaram ele dentro da cova de Eliseu e o corpo dele se uniu aos ossos de Eliseu e o homem ressuscitou. E Eliseu morreu com enfermidade. E Eliseu tinha 12 juntas de boi. E Eliseu fez o quê? Eliseu pegou 2 juntas, fez um banquete, uma festa e tudo tal, e pegou as 10 juntas, deu para a família, deixou para a família, não levou com ele não, não entregou a obra não deu para Deus não sacrificou a Deus não. Mas Eliseu vivia da obra, mas Eliseu vivia pedindo. A história desses homens a gente não vê no Velho Testamento. Pessoas que queriam algo com Deus tinham que renunciar à vida. A vida, tudo, não financeiramente. Mas se naquela época
o que representava para que ela viesse consertar os seus erros, porque senão, se ela fosse sacrificar a vida dela, então a alma ia ser salva, mas então ela pegava, sacrificava um animal para que ela não fosse sacrificada, e sim era o pagamento, porque era através do sangue. E foi essa transferência que Jesus fez através do seu sangue, aboliu o velho, como diz o autor de Hebreu, para nos trazer o novo, a graça. E aqui a gente vai ver que Deus, ele diz aqui, que quando vocês me seguiam no deserto, vocês eram consagrados. E aí o povo esqueceu, e o povo foi introduzido a uma terra fértil, e o povo começou a prosperar, e começaram a abandonar Deus. Até o versículo 7 do capítulo 2 de Jeremias a gente vê isso. E aí Deus começa a chamar a atenção do povo, mas o povo já não queria mais dar crédito à palavra de Deus, porque eles achavam que Deus estava na vida deles, os sacerdotes achavam que Deus estava na vida deles, porque a vida deles era próspera, eles tinham tudo. Então Deus usou um homem chamado Jeremias, que foi espancado, que foi humilhado, e Jeremias foi até lá, e Deus falou pela boca de Jeremias ao povo. E o povo deram crédito? Não. Esse povo é o povo que vai cair na mão de Nabucodonosor. Esse povo é o povo que vai cair na mão de Nabucodonosor. O rei vai ser furado, vazado os seus olhos. Ele vai ver a sua família morrer na sua presença para depois furarem os olhos dele. Então, quer dizer, mas no versículo 8 a gente vai ver o quê? A gente vai ver no versículo 8, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Quer dizer, quando ele diz aqui, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, porque muitas vezes a pessoa quer dizer que o Senhor está na prosperidade. Ó. Deus está na prosperidade, você tem que prosperar. Não, Deus não está na tua vida, não. Ou se você não for curado, Deus não está na tua vida, não. A gente vai ver homens de Deus como Timóteo, como Eliseu, hein? Homens que ficaram enfermos, chegaram a morrer com a enfermidade. Hein? Porque o mais importante, não importa conforme a pessoa vai morrer, não. Não estou dizendo que você ou eu devemos aceitar a enfermidade, não. Nós devemos usar a nossa fé para ser curado, sim. Mas não seja o nosso objetivo principal. Estar na igreja para ser curado, estar na igreja para prosperar, estar na igreja para conseguir uma revelação, estar na igreja para conseguir um milagre. Porque não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a gente estar seguindo a Ele em busca do mais principal, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna. Porque se eu tenho 40, eu não vou chegar aos 120. Posso chegar se Deus quiser. E se Ele não voltar antes? Se Ele quiser. E se Ele não voltar antes, eu posso chegar. Porque a minha vida está na mão dEle. Mas que não seja feita a minha vontade. Porque como está em Provérbio, que diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor, é porque o homem não tem domínio sobre a sua vida. O homem de Deus não tem domínio sobre a sua vida. O homem de Deus, quem tem domínio sobre a vida dele é Deus. E a palavra, ela diz aqui no versículo 8, os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Profetizaram por Baal. Como é que nós podemos trazer essa mensagem? Profetizado por Baal, os profetas. E ele está falando dos profetas de quem? Ele está falando dos profetas de Baal? Não, ele está falando dos profetas do Senhor mesmo. Até Salomão foi buscar Baal. Até Salomão, conhecendo um Deus poderoso, edificou altares para Baal. Até Salomão, um homem que recebeu a sabedoria de Deus para cuidar do povo,
porque Deus deu a sabedoria, porque ele disse para Deus que ele queria a sabedoria para cuidar de um povo que não era dele. Mas o que foi que aconteceu? O tempo e a introdução que Deus fez, Deus introduziu ele, colocou ele de rei e deu todo o poder e a autoridade a ele, honra, glória, tudo. O coração dele se corrompeu. O coração dele se corrompeu. Deus já não estava mais no comando, mas a sabedoria que Deus tinha dado a ele, Deus não tirou não. Porque quando Deus dá algo para mim, ele não tira não. Muitas vezes aquilo que ele me dá é que vai me destruir. Como muitas pessoas aí, que quando iniciaram fazendo a obra de Deus, disseram assim, eu vou comprar uma emissora, e quando eu comprar essa emissora, será uma arma na tua mão. E a emissora é o que hoje? É uma arma na mão de quem? Passa o quê? O que passa? Até a meia-noite, quando vai passar o programa, não fala o nome de Jesus, fala o nome de Deus. E quem é Deus? Pronto. Deus é um título que tem o nome de Deus de Ogum, de Oxum, Deus de Iemanjá. Hein? Naquela época, os deuses da Babilônia tinham vários tipos de nome. Deus Bel, que até botou o nome de Daniel de Beltesazar. Tem vários tipos, Merodach, vários tipos daquela época. Agora os deuses de hoje, os deuses que representam demônios, né? E é um título. Até em Salmo 82 diz, seja vós Deus em tua casa, é um título. Isso a gente vai ver onde? A gente vai ver lá em João capítulo 14, a gente vai ver que as pessoas chegam até Jesus e dizem assim, Senhor, nos amostra o Pai, isso nos basta, nos amostra o Pai, isso nos basta. Jesus disse, há tanto tempo estou convosco, não tenho me conhecido. Tanto tempo estou convosco, não tenho me conhecido. Vocês não têm me conhecido, há tanto tempo eu estou convosco. Gostaria que nos acompanhasse, você vê lá. Você pegar a sua Bíblia e você vai ver capítulo 2 de Jeremias, nós vamos dar continuidade no Novo Testamento, para você entender, que diz lá assim, capítulo 14 do Evangelho de João, nós já vamos iniciar aqui no versículo 6, que diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha bem que Jesus diz, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quer dizer, não adianta, Jesus veio para mudar, né? Jesus veio mudando tudo. Então, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não dizer o nome de Jesus é em vão. E quem está buscando esse Deus, olha, vai ser respondido pela própria fé. Mas a salvação está em risco. Porque tudo é possível que crê. Porque não é só, hoje não vê milagre acontecer só nas igrejas evangélicas, não. Hoje o milagre acontece, eu vou fazer uma promessa a um santo em tal lugar. E vai fazer a promessa porque aquilo que ele pediu se cumpriu. Mas ele está seguindo ao verdadeiro Deus, que é Jesus, que ninguém vem ao Pai senão por mim, mas não, está buscando ali em outro, que eu não vou dizer o nome, que é antiético, mas está buscando em outro Deus. Em outro Deus, em outro nome que não é o nome de quem? De Jesus. Que não é o nome de Jesus. Mas Jesus afirma aqui que ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Então quer dizer, como diz aqui, que eu estava dizendo a respeito de Salomão. Salomão pediu sabedoria para tomar conta do povo, mas aquela sabedoria destruiu ele. A Bíblia não constata a salvação de Salomão. Pode me mostrar de todo jeito, mas não constata não. Porque se ele tivesse se arrependido, ele tinha deixado as mulheres. Ele tinha consertado o erro de tirar o jugo pesado que estava nas costas do povo. Como é que ele se arrepende depois de velho? E por que ele não consertou os erros? Porque eu acho uma coisa, se a pessoa trai a esposa e diz que se arrependeu e continua com a amante, se arrependeu? Você que tem um senso de justiça, você que tem uma noção das coisas, você acha que essa pessoa se arrependeu? Se arrependeu não. Então, eu tenho que mostrar o que Deus me mostra para você que está aí do outro lado.
Porque Jesus diz aqui, no versículo 6 do capítulo 14, que ele fala a respeito, no capítulo 14, versículo 1, o tema é epígrafe, Jesus conforta os discípulos, porque Deus é o único que pode nos confortar. Depois eu vou lhe mostrar aqui que muitos dizem que são líderes espirituais, e Jesus disse que o único líder espiritual é o Cristo. E aqui diz aqui, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí no versículo, continuando no versículo 7 diz, se vos me tivesse conhecido, conhecereis também ao meu Pai, desde agora conhecei e tende visto. Ele diz assim, se você tiver me conhecido, você vai conhecer também Deus. Amém. Eu vou consagrar um copo d'água, eu vou fazer um culto todinho dentro de uma emissora, mostrando um copo d'água e dizer que aquele copo d'água ali é que vai mudar a tua vida. Ou dizer que você venha pegar aqui, você vai vir pegar aqui um papelzinho aqui, como se diz, um protetor, e o protetor é um Salmo 91. Peraí, se eu tenho senso de justiça, eu tenho uma Bíblia em casa, não tenho um Salmo 91 não, tenho uns 150 salmos, só tenho 91 não. E aí faz a pessoa ser o que? Idólatra. Faz a pessoa ser idólatra. Idólatra é aquele papel. Porque se ela está em espírito, ela não vai lá para a igreja buscar um papel. Ela vai para a igreja buscar Jesus, que é espírito. Vai buscar um papel. Para esse papel mudar a vida dela, para esse papel dar proteção dentro da casa dela. E eu digo uma coisa, a pessoa não tem o conhecimento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como diz na epístola de João, fala que quem tem o Espírito Santo, ele conduz a pessoa o caminho que deve seguir. Ele conduz. E outra coisa, Jesus sempre diz na sua palavra, vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Muitos vão vir em meu nome. Muitos vão vir em meu nome. E ele diz aqui no versículo 8, respondeu-lhe, no versículo 7, se vos tiver me conhecido, conhecereis também ao meu Pai, desde agora conhecereis e tende visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tende conhecido. Olha bem, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E aí no versículo, muito forte essa palavra, que diz aqui, no versículo 10, não crer que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não a digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então quer dizer, tem que ter as mesmas obras para representar o Cristo. Se não tiver as mesmas obras, se for, em outras palavras, adulterada, alterada ou diminuída, não representa a obra de Deus se não estiver em Cristo. Por quê? Porque ninguém conhece esse Deus verdadeiro, que também é Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é através do Filho, pela presença do Espírito Santo, é através do Filho, pela presença do Espírito Santo, pelo nosso guia, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do Cristo, que a gente vai até esse Deus verdadeiro. E aí tudo que a gente pede no nome, como diz lá em João 15, e a gente tem as mesmas obras e faz a vontade dele, a gente recebe. Mas recebe segundo aquilo que a gente está pedindo. O que é que a gente está pedindo? A gente está pedindo o quê? Senhor, me liberta. Senhor, me limpa.
Senhor, me muda, me converte, me fortalece. A gente não vai ver Paulo falando nas suas dificuldades que pediu a Deus dinheiro, que pediu a Deus riqueza, mas fala que Deus ajudou ele nos momentos mais difíceis da sua vida, como diz aquela palavra, tudo eu posso naquele que me fortalece, que Deus atribuiu a força no momento da sua fraqueza. Aí a gente vai ver. Mas aqui, a gente vai ver aqui no versículo 11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. No versículo 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Fará as obras que eu faço e outras maiores. Fará que eu faço e outras maiores. Aqui eu faço e outras maiores. Mas que essas maiores não venham sem benefício dela, mas benefício da obra de quem? De Deus. Comprou uma emissora para quê? Para passar coisas carnais, obras maiores, se a emissora estivesse fazendo a obra de Deus. E até os horários, já nas madrugadas, não fala mais o nome de Jesus. Porque ninguém pode chegar até Deus se não for através do Cristo. Para mim dizer a palavra Deus sem dizer o nome de Jesus antes, é em vão. É em vão porque Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui diz aqui no versículo 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E agora você vai ver no versículo 13 o quê? E tudo quanto pediste em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Deus, ele é só glorificado em quem? Em Jesus. Ele é glorificado em Jesus, ele é glorificado em Jesus. Você quer a glória para você, líder espiritual. Líder espiritual. Bispo, apóstolo, missionário, pastor, fulano de tal, ciclano de tal. A glória é para você ou para Jesus? É para a placa da igreja ou é para o evangelho? Porque a palavra de Deus ela diz aqui no versículo 14, se me pediste alguma coisa em meu nome, eu farei. Em meu nome, eu farei. Cadê o nome de Jesus? Você vai ver que a palavra de Deus diz que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é o Cristo. Viu? E diz mais aqui no versículo 15, se me amai, guardei os meus mandamentos. Se me amai, guardei os meus mandamentos. E a gente vai ver, meus amados irmãos, que Jesus ele não veio para abolir os mandamentos de Deus, ele veio para cumprir. Os mandamentos de Deus é os mesmos dele. É os mesmos dele. A única diferença de Jesus para mim e para você é que Jesus é Espírito, Espírito, Espírito. E nós somos humano e falho. Jesus ele chega para o homem de Deus, que estavam dormindo, 3 homens de Deus, e por 3 vezes Jesus já tinha acordado eles, e Jesus vai e diz para eles, orar e vigiar, para não cair em tentação, que a carne é fraca, mas o Espírito está preparado. Pronto. O mais importante é preparar o Espírito. Tem muita gente preparando a carne, para as emoções, para as conquistas, para receber tudo aquilo que a sua vida neste mundo deseja. João 12, Jesus disse, todo aquele que quer viver a sua vida neste mundo perderá, mas todo aquele que perder a sua vida por amor a mim viverá para a vida eterna. Jesus diz mais em outro versículo bíblico que
Todo aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o que significa cruz? Se não cruz, a gente tem vários exemplos, mas a gente vai ver que Jesus tinha que vencer aquela cruz. Tinha que vencer aquela cruz. Em Romanos 6 diz que a gente temos que ser crucificado junto com ele na cruz, que é o preço que a gente tem que pagar. A gente tem que viver nessa terra como se vivesse para Jesus, quer dizer, rejeitando tudo que a terra tem a nos oferecer. Relógio de ouro, pastor ganhando 22 mil reais, como eu já vi na televisão, pessoa dizendo que paga 22 mil reais ao seu pastor, isso é um absurdo. 22 mil reais, quem é que não quer ser pastor? Será que está fazendo a obra por amor? Se der 22 reais a ele, será que ele faz a obra por mês? Será que ele faz a obra por 22 reais? Será que ele faz a obra pelo salário mínimo? Será? Então isso é um absurdo. O Evangelho, ele está perdendo a sua essência por aqueles que estão apegados ao dinheiro, pegados ao materialismo, pegados às coisas mudando, que quer mostrar para o povo mudando que o Deus deles são vivos porque eles têm as coisas. Não importa a sua crença não, mas eu conheço pessoas que têm vários tipos de crença e eles têm de tudo. Porque vida financeira é consequência do seu trabalho. Consequência do seu trabalho. Quando entregamos a nossa vida a Deus, se for para morrer com a enfermidade, que morra, mas não desista. Mas se for para morrer em jetosa velhice, então vai morrer porque a sua vida está entregue na mão de Deus, já não é mais dela, Deus domina, Deus é soberano, está sobre tudo, sobre ela também. É o preço que ela tem que pagar pela sua salvação, então que pague. Todos têm oportunidade, até Herodes teve. A Bíblia diz que ele foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Se ele tivesse dado glória a Deus, ele não tinha sido comido de bicho não. Ele tinha sido curado. A gente vai ver que muitas pessoas morrem de câncer. O câncer é que gera bicho dentro delas. A palavra de Deus, ela é pura. Quando a gente absorvemos e colocamos em prática só em teoria, ou viver uma hipocrisia de vida, passar para as pessoas que você não tem, ou que você não é, vai lhe destruir. Porque a palavra de Deus diz no Velho Testamento que o verdadeiro atalaia, ele abuzina, ele toca a corneta avisando quando vem o mal. Se ele não avisar, o mal vai vir, vai abater, e aquelas pessoas vão morrer na iniquidade, mas o sangue dela também será cobrado do atalaia, que é você que está aí do outro lado. Que não diz mais o nome de Jesus, que faz programa à noite, não diz mais o nome de Jesus. Que manda as pessoas ir para a igreja pregar um protetor, para tornando as pessoas idólatras, um papel. Se eu tenho 150 capítulos da Bíblia em Salmo, para que eu vou buscar um? Porque eu estou o quê? Se eu estiver dessa maneira, é porque eu estou fora do Espírito. Porque eu tenho que buscar o Espírito, não tenho que buscar o papel. O papel é uma matéria-prima, algo que as traças corroem também, né? Porque tem Bíblia que é toda comida, toda ruída. Quem vai me proteger é Jesus. A palavra de Deus, ela nos mostra no Velho Testamento. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. Se Deus não edificar, em vão os que edificam. Não adianta eu construir templo de ouro, de prata, como Salomão fez, e foi tudo destruído, porque Deus permitiu a destruição por causa do povo. O trono do anticristo será preparado, mas Jesus só se manifestará na hora determinada, e o anticristo só se manifestará em ocasião própria. Em ocasião própria. Mas eu tenho que me preocupar com quem? Com o anticristo? Não, eu tenho que me preocupar com o meu arrebatamento.
Quem vai ficar é que depois tem que se preocupar com o anticristo. Você que está do outro lado tem que se preocupar com o seu arrebatamento. Se preocupar com o quê? Com dinheiro. Jesus disse que aquele que é homem de Deus não tem aonde dormir, nem o que comer, não. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se nós olharmos aqui, em outra mensagem aqui, a gente vai ver, aqui se eu não me engano deixa eu ver, Mateus, deixa eu ver aqui, capítulo 23 do Evangelho de Mateus, no versículo 10. No capítulo 23, versículo 1 do Evangelho de Mateus, é epígrafe, e o tema relata e diz o quê? Jesus censura os escribas e os fariseus. Já no versículo 10 diz: nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Onde há fatos, não há argumentos, ditado popular, né? Nem sereis chamados guia, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado. E quem a si mesmo se humilha será exaltado. E quem a si mesmo se humilha será exaltado. Deus, Ele nos ensina o que é a se humilhar diante dele. Porque a exaltação não é nesta terra. A exaltação é na Nova Jerusalém. A exaltação não existe explicação, porque a palavra de Deus diz que em coração e em mente não penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Não penetrou ainda. Mas que a pessoa diz: eu sonhei com Deus, eu vi o reino de Deus. Não tem como comparar, não tem como. Difícil. É muito mais do que o homem pode captar através das mensagens que Deus manda. É muito mais forte. E você que está do outro lado aí, você pode estar perdendo, porque você está seguindo a hereges. A palavra de Deus diz que quando o coração do homem está no dinheiro, é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males, quando o homem está apegado ao dinheiro. Quando o homem está apegado ao dinheiro, é a raiz de todos os males, meus amados irmãos. A palavra de Deus, ela fala que o falso profeta, ele vinha enganando. O que é um falso? É aquele que não é verdadeiro, é aquele que não tem registro. A gente vai basear pelo piratarismo, coisas que é falsificada, é parecido, tem até o mesmo nome, mas não é original, porque não pertence e nem tem o código de barra. E assim, do mesmo jeito, aquele que é falso, só Deus conhece. Só um especialista. Só Deus sabe quem é. Mas Ele deixa vir. Você que tem que se arrepender do que você está fazendo. Porque Deus não vai fazer você se arrepender se você não se arrepender. Porque diz em Apocalipse que o justo continue justo e o iníquo iníquo.
Porque tem que ter um povo preparado para o inferno e outro para o reino de Deus. Mas Deus não faz exceção de nenhum. O povo que está preparado é porque estão sendo preparados pelo diabo, porque não querem ser preparados por Deus. Estão sendo preparados por Deus, estão pagando o preço. E o preço em Jesus Cristo, porque ninguém vai até Deus se não for através de Jesus. Você já se esqueceu do nome de Jesus, mas foi Ele que te libertou, não foi? Deixa de falar, deixa de escutar coisas que não edificam. Fala e escuta a palavra de Deus através de Jesus. Profetiza aquilo que é verdadeiro para o povo de Deus através de Jesus Cristo. Senão você vai sofrer os danos. Falsa atalaia. Seja quem for que estiver nessa prática, se arrependa. Porque como diz lá no capítulo 2 de Jeremias, diz que o povo, quando vivia no deserto, na terra onde não tinha colheita, não tinha a semente não tinha semente, nem a semente dava fruto. O povo era consagrado, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 em diante. O povo era consagrado ao Senhor. O povo era consagrado. Talvez quando tu chegou na igreja, teu primeiro amor, vamos ver lá em Apocalipse, que diz, Jesus manda 7 cartas. E na segunda carta Jesus fala à igreja que ela está atribulada, sendo perseguida, mas ela é rica. Ela é rica. Rica, porque Jesus está com ele. Ela é rica. E a Laodiceia é uma igreja. A gente vai ver a primeira igreja. É bom mostrar na Bíblia. Se você puder abrir em Apocalipse capítulo 2, a gente vai ver no capítulo 2, carta à igreja em Esmina, diz, carta à igreja em Esmina, ao anjo da igreja em Esmina, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Olha bem, tua tribulação e a tua pobreza. Mas tu é rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeu e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os que diz, eu tenho de tudo, cadê o teu Deus que não muda a tua vida? E o meu Deus faz tudo isso para mim, a minha igreja é a melhor. E venha para cá que a igreja é melhor. Tirando as pessoas do rebanho de Jesus. Está aqui, ó. Eu faço um argumento. Hein? Essa carta aqui quem mandou não foi Paulo não, foi Jesus, viu? Jesus mandou essa carta para a igreja lá, para o anjo da igreja lá, e ele diz, olha, ao anjo da igreja em Esmina escreve estas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeu e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, não temas as coisas que tem de sofrer. Olha bem, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova. E terei tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e o vencedor de nenhum modo sofrerá danos na segunda morte. Já a igreja de Laodiceia diz assim, a igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja na Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o primeiro da criação de Deus, o primeiro da criação de Deus. Conheço, as pessoas estão isolando o primeiro da criação de Deus.
Os que estão sendo criados hoje é os que são líderes espiritual. Conheço as tuas obras, que nem és frios, que nem é quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois diz, estou rico, olha bem, estou rico, minha igreja está cheia, faço muitos propósitos, muitas campanhas, muitos sacrifícios de 3 em 6 meses direto, tem tudo, fazendo a igreja de ouro, sou rico. Aí diz assim, ó, é abastado, olha bem, pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Miserável, pobre, cego e nu. Porque quem dá as cartas agora são os líderes espirituais, não é mais Jesus não. Fulano de tal está mexendo comigo, tem dinheiro para poder fechar a igreja dele, para poder fazer isso, fazer aquilo, comprar a emissora que eu quero, tudo que eu quero eu tenho. Quem está dando as cartas é Jesus. Jesus disse, quando te bater na cara, na face, vira outra. Vira outra. Jesus nos ensina a perdoar. Perdoar quem nos tenha ofendido. Irmãos, e muitos estão seguindo um evangelho de libertinagem. Os amados, Jesus está voltando. Todos esses aqui, os que estavam em defeito, as 7 cartas, 5 que estavam em defeito, que a Filadélfia era a igreja que estava perfeita diante dos olhos do Senhor, os outros 5, todos eles, alguns tinham mais obra, mas não era pelas obras nem pela fé, mas existia algo que faltava diante do Senhor Jesus. Mas Jesus deu oportunidade a todos para se arrepender. Se arrepende, senão venho contra ti. Se arrepende. Porque você não vai durar para sempre aqui não. Se você achar que essas obras que você está fazendo é de Jesus, amém. Mas olhe pela Bíblia se é de Jesus. Olha se é Jesus. Tudo é possível ao que crê. Se eu acreditar nessa caneta aqui, ela muda a minha vida. Mas ela muda a minha vida neste mundo aqui, ó. Mas não me dá direito à salvação. Se eu acreditar numa água, ela muda a minha vida neste mundo aqui. Porque a minha fé não é nem a água, nem a caneta. Mas só muda aqui neste mundo. E me aprisiona nele. E a vida eterna que eu vou ter no inferno. Graça e paz, que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Cláudio Alves. Voltaremos com um próximo programa, Polêmica e Verdade. Que Deus o abençoe a todos. Amém. Graças a Deus.